E aí pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Por Outro Ângulo Matemática. Nesse vídeo, galera, a gente vai falar justamente das unidades de medida de comprimento, é isso? Então, toda unidade de medida a gente tem uma unidade lá fundamental, que é aquela unidade padrão, em que todos os outros múltiplos e submúltiplos irão ter ela como a sua base. Então, na unidade de medida de comprimento, a gente tem como unidade padrão o metro. É isso. Então, sempre a gente vai estar trabalhando em metro, ou com os submúltiplos do metro, ou com os múltiplos do metro. Professor, para que submúltiplo, para que múltiplo de metro? Porque sempre que, digamos que eu vou medir uma coisa muito pequena, eu não preciso usar o metro, porque o metro poderia ser uma coisa muito grande para eu medir uma coisa minúscula. Então, o que acontece? Eu vou usar um desses submúltiplos. Então, eu vou ter o decímetro, eu vou ter o centímetro e eu vou ter o milímetro. O que significa cada um deles? O decímetro é como se eu pegasse o tamanho lá do metro e dividisse ele em 10 partes iguais. O centímetro é como se eu pegasse o metro e dividisse em 100 partes iguais. E o milímetro é como se eu pegasse o metro e dividisse ele em 1000 partes iguais. Então, todas essas unidades aqui que estão após o metro, né, do lado direito do metro, são o que a gente chama de submúltiplos. Então, isso daqui são os submúltiplos do metro, beleza? Então, a gente também vai precisar de coisas maiores do que o metro. Digamos, quando a gente vai de uma cidade a outra, a gente mede aquilo ali em quilômetros. E assim com outras medidas também. Então, a gente vai ter aqui o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. O decâmetro é como se eu pegasse 10 metros, os 10 metros, a unidade seria o decâmetro. Se eu pegasse 100 metros, seria o hectômetro. E se eu pegasse 1000 metros, como a gente sabe, que 1 quilômetro lá vai ter 1000 metros. Então, todos esses valores aqui que estão à esquerda do metro é o que a gente chama de múltiplos do metro. Tá bom? Então, qual vai ser a situação, qual vai ser o problema em que isso pode se aplicar no meu dia a dia? Muitas questões eles vão dar em uma unidade e pedir para que você transforme aquele mesmo tamanho em outra unidade. Ó, aqui eu tenho em metro, eu quero saber quanto seria em centímetro. Aqui eu tenho em decímetro e gostaria de saber quanto é em milímetro. Então, para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que saber duas coisas muito importantes. Tá bom? Como a gente está se tratando de medida de comprimento, essa reta aqui é justamente a reta padrão, né? Eu tenho um metro, eu tenho na ordem correta aqui os submúltiplos, e eu também tenho a ordem correta aqui dos múltiplos. O que vai ocorrer? Sempre que você tem uma transformação dessa, você vai ter duas informações. Você tem uma informação que é onde você está, ó, aqui no caso eu estaria no metro, e eu desejaria chegar lá no centímetro. Então você sempre perceba uma coisa, você perceba onde você está e onde você quer chegar. Daí você vai ver se vai ser necessário ou você multiplicar por 10 ou você dividir por 10. Como assim, professor? Olha, sempre que você parte da esquerda para a direita, no sentido dessa flecha que eu irei desenhar aqui, ó, nesse sentido, sempre que você vai nesse sentido, você vai multiplicando por 10. Então, a cada casa dessa que eu passo, ó, eu irei multiplicar por 10. É isso, ó. Então, daqui para cá eu tenho que multiplicar por 10. No caso seria decâmetro para metro, de metro para decímetro, e assim sucessivamente. E aqui também é válido? É válido. Em qualquer espaço desse, em qualquer casa que você pula, você sempre tem que estar multiplicando por 10. Ok? Ah, e se eu faço o processo inverso? Se ao invés de eu ir da esquerda para a direita, eu retornar, né? Eu vim da direita para a esquerda, eu fazer justamente o processo inverso. O que aconteceria? O processo que seria com esse processo aqui, ó, se eu estivesse voltando. Então, quando eu ia, eu não multiplicava. Qual é o inverso da multiplicação? A divisão. Então, sempre que eu retorno a casa da direita para a esquerda, eu divido por 10, porque eu estou me referindo a comprimento. A gente vai ter um vídeo futuramente em que vai ser medidas diárias. Então, isso aqui já não vai ser mais 10, nem para ir e nem para voltar. Mas, voltando para esse vídeo aqui, o que a gente vai ter? Sempre que eu multiplico por 10
cada casa dessa que eu estou passando. Ó. O que é uma casa? Ó. Eu vou ter aqui a casa dos quilômetros, do hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então a cada casinha dessa que você vai passando, você vai multiplicando por 10. E como é que eu vou fazer isso? Eu vejo onde eu estou e vejo onde eu quero chegar. Então se eu for sempre da esquerda para a direita, eu vou ter que multiplicar. E se eu estiver em uma casa em que preciso retornar, cada casa que eu passo, cada casa que eu retorno, eu tenho que dividir por 10. Um número, quando eu divido por 10, é muito simples eu saber. Como assim? Se o número não tiver vírgula, eu vou acrescentar sempre um zero a cada vez que eu multiplico esse número por 10. Se o número tem uma vírgula, se é um número decimal, digamos que fosse um número assim, 3,14. Se eu multiplico esse número por 10, a cada vez que eu multiplico um número por 10, que esse número tem vírgula, é um número decimal, o que eu faço? A vírgula ela anda uma casa para frente. Então, se eu multiplicasse 3,14 vezes 10, iria ficar 31,4. Aí, se eu multiplicasse novamente, a vírgula andaria outra casa e sumiria, tá bom? Então, se eu multiplico o número por 10, a vírgula ela anda uma casa para frente, se for o caso de números decimais. Se for o caso em que os números não são decimais, é um número bonitinho lá, inteiro, se eu multiplico esse número por 10, eu acrescento um zero. É isso? E a gente está vendo aqui o caso que eu vou multiplicar por 10, se fosse esse caso aqui, ó. Estão vendo? Mas se fosse o caso em que eu precisasse justamente dividir por 10. Se é um número sem vírgula, digamos 152. Então a vírgula é como se ela estivesse aqui no final do número, ó. Se eu divido o número por 10, a vírgula ela retorna uma casa. Então, quando eu multiplicava, a vírgula ia. Quando eu divido, a vírgula volta. Então, ficaria 15 dividido por... 15,2. Beleza? Ah, professor, e se já fosse um número com vírgula? Se fosse 14,85. Então, se eu tivesse esse número e dividisse ele por 10... a vírgula também retornaria uma casa. Estou dividindo por 10, a vírgula retorna uma casa e ficaria todo o complemento do número. Então, sabendo essas duas coisas muito importantes, tanto de multiplicação por 10, tanto de divisão, a gente vai resolver os nossos 6 exemplos que a gente tem aqui. Ó. A gente tem 5 metros e eu quero saber quantos centímetros há em 5 metros. Perceba, eu estou em metro e preciso chegar em centímetro. Olha lá, vou apagar aqui tudo que eu tinha feito antes. Das partes de multiplicação e divisão, a gente já sabe. Então o que acontece? Olha, eu estou em metro e preciso chegar em centímetro. Vou andar quantas vezes? Eu vou andar uma vez. Logicamente, quando eu passo de metro para decímetro, eu multiplico por 10. Quando eu passo de decímetro para centímetro, eu tenho que multiplicar por 10 novamente. Então é como se eu multiplicasse 10 e 10. 10 vezes 10 seria 100, não é isso? Então, se eu multiplico 5 vezes 10, fica 50. Então eu chego em decímetro. E se eu multiplico novamente 50 por 10, fica 500. E eu chego em centímetro, que é onde eu queria. Beleza? Tenho 1,2 decímetros e preciso chegar em milímetro. Estou em decímetro, quero chegar em milímetro. Ó. Decímetro para centímetro. Multiplico por 10. É um número com vírgula. Quando é um número com vírgula que eu multiplico por 10, a vírgula anda uma casa. E sumiria, ficaria apenas o 12. E multiplico novamente por 10. Olha o que vai acontecer. Vai ficar 120, né, milímetros. Mesma coisa aqui, ó. Tem 0,5 metros ou 1000 metros. Vou precisar chegar em milímetro. Estou em metro, preciso chegar em milímetro. Estou andando no sentido para a direita. Tenho que multiplicar. Se fosse o contrário, teria que dividir. Vou multiplicar por 10 uma vez, 2, 3. Quando eu multiplico isso aqui por 10, 0,5, a vírgula de uma casa, fica 5. Então chegaria em decímetro. Quando eu multiplico por 10, 5 vezes 10 fica 50. E 50 vezes 10, acho que desce 10 aqui. E 50 vezes 10 fica 500. Então teria 500 milímetros. Beleza? E agora a gente vai aqui, ó. Tenho 4 decímetros e quero chegar em hectômetros, não é isso? Onde está o decímetro? Aqui. Onde está o hectômetro? Aqui. Estou aqui, preciso chegar aqui. Olha o sentido que eu vou andar. Então não é mais naquele sentido que eu estava andando. Então eu vou voltar. Quando eu volto, eu tenho que dividir por 10.
Lembra que eu disse que quando a gente divide por 10, cada vez que você divide por 10, a vírgula ela retorna uma casa. Então tu tá com esse 4 aqui, ó, 4 decímetros, não é isso? A vírgula, quando o número não tem, é como se ela estivesse aqui no final dele. Então o que ocorre? Tu vai dividir uma vez por 10 aqui, ó, para chegar de decímetro para metro. A vírgula vai retornar uma casa. Retornar uma casa vai ficar vírgula 4. Não tem nada antes da vírgula, a gente coloca o 0, tá bom? Ah, professor, e agora? Preciso chegar onde? Preciso chegar em hectômetro, não é isso? Divido novamente por 10. Quando eu divido novamente por 10, essa vírgula aqui ela retorna outra casa. Então vou ficar com vírgula 0,4 e acrescento 0 aqui, ó. Isso. E vou dividir novamente, já estou em decâmetro e preciso chegar em hectômetro. Divido novamente por 10. Essa vírgula ela retorna outra casa. Vai ficar vírgula 004 e o 0 antes da vírgula. Então vou ficar 4 decímetros é igual a essa resposta aqui, ó. Não é isso? Então, ó, vai ser 0,004 hectômetros. Beleza? Então, sempre que a gente faz esse processo contrário, a gente divide por 10 ao invés de estarmos multiplicando por 10. Ok? E aqui a gente tem, ó, 157 metros para chegar em quilômetros, ó. O que acontece? Vou dividir por 10. É isso? Vou dividir por 10. E vou dividir por 10. Vou dividir por 10 quantas vezes? 3 vezes. Então, cada vez que eu divido por 10, a vírgula minha ela retorna uma casa. Ela vai retornar quantas casas? 1, 2, 3. Porque a cada vez que eu divido por 10, ela retorna uma casa. A vírgula é como se ela estivesse aqui no final, ó. Então, ela irá retornar uma casa, 2, 3. Então, ela vai ficar aqui antes do 1. Então, eu vou ter vírgula 157, né? Isso não tem nada antes, a gente coloca o 0. Beleza? E aqui, ó, eu vou ter outro caso. Eu vou ter de centímetros, é isso? E a gente precisa chegar em decâmetros. A vírgula vai voltar quantas casas, ó? Uma casa, 2, 3. A vírgula volta quantas casas? 3 casas. Então a gente vai ter o que aqui, ó? A vírgula está aqui no final, ó. Então volta uma casa, 2, 3. A vírgula vai ficar entre o 4 e o 5. Então quando eu transformo de centímetro para decâmetro, essa unidade aqui, ó, ao invés de ter 4.526, eu vou ter agora em decâmetro 4,526, tá bom? Então, essas daqui foram as dicas, né? É um vídeo bem rápido. Eu espero que tenha ajudado. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco o que acontece com os números quando a gente multiplica por 10 e quando a gente divide por 10. Então, a gente tem que ter esse entendimento para que a gente consiga fazer essas transformações. Ah, quando a gente faz essas transformações, essa medida aqui é diferente? Não, é a mesma medida, permanece a mesma medida, só que aqui eu representei ela por metro e aqui eu representei ela por centímetro e a mesma coisa nos outros exemplos, tá bom? As medidas sempre permanecem a mesma. Pessoal, era isso, o vídeo era esse vídeo aí bem rapidinho, tentei explicar da melhor forma possível, espero ter ajudado vocês. Se ajudou de alguma forma, curte aí nosso vídeo, comenta, manda para aquele amigo que está com dificuldade e divulga nossos vídeos. E até o próximo vídeo. Obrigado.